Muito boa tarde a todos e como eu havia dito, vamos falar um pouquinho a respeito da adequação de contratos LGPD. Então, inserir cláusulas sobre proteção de dados pessoais em contratos é uma tendência que está se consolidando no Brasil. Cada vez mais se torna comum que os instrumentos contratuais contenham um capítulo ou anexo inteiro dedicado à proteção de dados. Muito embora a LGPD, por si só, não determine a adequação dos contratos, essa é uma prática recomendável, pois a contratação é o momento oportuno para que as partes estabeleçam os deveres e responsabilidades quanto à proteção de dados pessoais, inclusive para que o controlador forneça suas instruções lícitas, obviamente, ao operador. Isso está previsto no artigo 39 da LGPD. Então vamos destacar agora alguns erros mais comuns, na hora de se adequar a um contrato LGPD. O primeiro deles aí é não analisar o objeto do contrato. Logo no artigo 1º da LGPD está escrito que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive dos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais e de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O artigo 4º, por sua vez, ele complementa o artigo 1º ao trazer hipóteses em que a legislação não é aplicável. Então, como se depreende da lei, ela é aplicável quando e se estivermos diante de uma atividade de tratamento de dados pessoais. Diferente de outras legislações, como a Lei Anticorrupção, a LGPD está intrinsecamente ligada à natureza da atividade desempenhada. Então, na hora de adequar um contrato LGPD, o primeiro passo é entender o objeto e se ele implica em atividade de tratamento de dados pessoais. Essa é uma etapa fundamental para que o instrumento contemple cláusulas que façam sentido para a relação jurídica, principalmente se considerarmos que, em muitos casos, as partes não possuem como principal função atividades de tratamento de dados pessoais. Então, um segundo ponto que vamos destacar aí, não classificar as partes enquanto agentes de tratamento de dados. Esse é um erro também comum. Então, se o contrato tem como escopo o processamento de dados pessoais ou dele decorra um tratamento relevante, faz-se necessário estabelecer de forma clara as responsabilidades de cada parte quanto ao cumprimento da legislação. Para tanto, é preciso compreender o papel desempenhado por cada lado, sobretudo enquanto agentes de tratamento, que pode ser controlador, operador, suboperador ou co-controlador, uma vez aí que a legislação define diferentes obrigações conforme a referida qualificação. E para que não parem dúvidas sobre o grau de responsabilidade, bem como as obrigações de cada parte, é importante que a classificação dos agentes de tratamento seja definida desde logo no instrumento contratual, ao menos no que diz respeito às atividades principais, beleza? Terceiro ponto aí que a gente destaca é não reproduzir dispositivos legais de forma indiscriminada. É muito comum no Brasil que os contratos reproduzam textos legais, mas na era da simplificação do direito e do visual law, essa prática ela deve ser repensada, principalmente porque a aplicação da lei independe de previsão em contrato. Deve-se ter em mente que o problema não está em reproduzir alguns dispositivos legais, mas fazer isso de forma indiscriminada, sem se atentar às especificidades de cada instrumento. No caso de cláusulas de proteção de dados, como dito anteriormente, uma vez definida a classificação das partes enquanto agentes de tratamento, a própria lei estabelece obrigações específicas para cada agente. No entanto, vale disciplinar em contrato alguns deveres que podem ser compartilhados ou ainda que possam suscitar dúvidas. Um exemplo disso é o protocolo de atendimento aos direitos dos titulares. Conforme se depreende aí do artigo 18 da lei, o dever de atendimento dos direitos compete ao controlador. Em uma relação entre o operador e o controlador, no entanto, nada impede que o controlador permita ao operador a recepção e até mesmo o atendimento das solicitações em seu nome ou, do contrário, proíba de forma cabal o atendimento do titular de forma direta pelo operador. Já em uma relação entre dois controladores, as partes podem dividir essa obrigação conjuntamente, atuar de forma independente ou ainda estabelecer que apenas uma das partes receba as solicitações relacionadas ao contrato. Veja, portanto, que
que uma obrigação prevista na lei, ela pode ser cumprida de diferentes modos na prática e para esses casos faz sentido discipliná-la em contrato, sem obviamente reproduzir indiscriminadamente o texto legal. Um quarto ponto que destacamos aí seria listar medidas técnicas e administrativas para a segurança dos dados pessoais. Sabe-se que a tecnologia está em constante evolução e isso não é diferente com as relações contratuais, que estão cada vez mais sofisticadas e dinâmicas. Então, nesse contexto, os instrumentos contratuais funcionam muito mais como uma moldura para as relações jurídicas, estabelecendo os limites de atuação das partes, do que uma lista aí prescritiva determinando exatamente o que cada um deve fazer. Embora possa parecer aí de bom tom estabelecer medidas técnicas e administrativas para a proteção dos dados pessoais em contrato, certo é que em pouco tempo previsões nesse sentido podem se tornar obsoletas. Tanto é assim que a própria legislação não cuidou de estabelecer quais medidas controladores e operadores devem aplicar em suas atividades, mas ela estabeleceu princípios a serem observados, deixando a cargo da ANPD regulamentar padrões técnicos mínimos para a segurança da informação. Isso está previsto no artigo 40 da LGPD. É certo que, a depender da relação contratual, muitas vezes se faz necessária a definição de padrões mínimos para a proteção de dados. No entanto, o que se busca esclarecer é que tais medidas não devem ser reproduzidas em contrato, considerando a rapidez com que a tecnologia se desenvolve e o ônus, a morosidade, de aditamentos contratuais, tá? Como solução aí, as partes podem estabelecer medidas técnicas mínimas em documentos apartados ao contrato, cuja atualização seja facilitada. É uma sugestão que a gente traz para vocês. E um outro ponto comum que seria tido como um erro na adequação, seria no que diz respeito à adoção de cláusulas padrões simplificadas ou extensas demais e não admitir qualquer alteração dessas cláusulas, tá? Nós sabemos que nem sempre é viável personalizar as minutas contratuais conforme as especificidades de cada contrato, Por isso, é comum encontrarmos minutas padrões que não admitem qualquer tipo de alteração ou de ajuste. Se esse for o seu caso, cuidado com a adoção de cláusulas simplificadas ou extensas demais. Inserir uma única cláusula de respeito à legislação, além de não acrescentar nada ao contrato, não confere qualquer tipo de segurança jurídica às partes. De outro lado, adotar um modelo extenso, sem qualquer vínculo ao objeto do contrato, pode ser prejudicial, seja porque estabelece obrigações sem qualquer aplicabilidade prática, seja por abrir margem a interpretações equivocadas quanto ao cumprimento da legislação. Nesses casos, portanto, a dica é buscar o equilíbrio. Não há problema em adotar cláusulas padrões de proteção de dados, mas elas devem ser aplicáveis quando de fato houver alguma atividade de tratamento, possibilitando ainda que as partes de comum acordo disciplinem o tema durante a execução do contrato. Vale lembrar aí, gente, que a LGPD veio sem dúvidas para dar uma chacoalhada nas relações sociais. Devemos ter em mente, no entanto, que a adequação dos contratos à legislação não deve ser um fim em si mesmo, senão refletir o compromisso das partes quanto à privacidade e proteção dos dados pessoais. Assim, mais do que estabelecer cláusulas contratuais, o que de fato importa e pode aí ser objeto de fiscalização é o atendimento aos princípios e requisitos legais na prática, ou seja, no dia a dia. Por esse motivo, antes de sair adequando contratos, assegure-se que as relações com parceiros, fornecedores e outros terceiros respeitem a privacidade e a proteção dos dados pessoais. Eu vou ficando por aqui, desejando um excelente final de semana a todos. Um abraço e até mais.